Sabe, para entender uma ideia muito, mas muito complexa, às vezes a melhor coisa é uma boa analogia. E hoje a gente vai usar uma analogia bem poderosa para tentar desvendar uma antiga profecia sobre o fim dos tempos. Então, bora lá! Para entender um texto antigo que fala do futuro, a nossa jornada, por incrível que pareça, começa num campo de batalha do século XX. Vamos voltar lá para a Segunda Guerra Mundial. A data é 6 de junho de 1944. O lugar? As praias da Normandia, na França. Um momento que literalmente mudou o rumo da história para sempre. Esse foi o famoso dia D. Pensa só, mais de 150 mil soldados na maior invasão por mar da história. A partir daquele ponto, a vitória dos aliados era uma certeza. Mas e aqui que está o paradoxo? A guerra não acabou ali. Na verdade, o ano seguinte foi o mais sangrento de todo o conflito, com o inimigo lutando, assim, desesperadamente. E é aqui que a gente precisa entender uma diferença fundamental. O dia D foi a batalha decisiva, o ponto de virada. Já o dia V, quase um ano depois, foi a vitória final, quando a rendição foi assinada e a guerra acabou oficialmente. Guarda bem essa ideia, tá? Uma vitória já garantida, mas com a guerra ainda rolando. Tá, mas aí fica a pergunta, né? O que uma batalha da Segunda Guerra tem a ver com textos religiosos antigos sobre o fim do mundo? Parece que não tem conexão nenhuma, mas ela existe e é bem mais profunda do que parece. Bom, agora a gente sai do campo de batalha e mergulha de cabeça nas páginas desses textos antigos que falam sobre o fim dos tempos. Esses escritos têm um nome, um campo de estudo específico. O nome técnico é escatologia. É um nome meio complicado, mas a ideia é o campo da teologia que estuda o que as escrituras dizem sobre o juízo final, o destino da humanidade, enfim, o fim do mundo como a gente conhece. Agora, um ponto que é fundamental que a fonte apresenta. Os sinais do fim não são vistos como um evento único, que acontece uma vez e pronto. Pelo contrário, eles são descritos como algo cíclico. Imagina uma espiral, padrões de eventos que se repetem ao longo da história, só que cada vez com mais intensidade. E para facilitar o entendimento, a fonte que estamos analisando organiza tudo isso em 3 categorias bem distintas. A estrutura é mais ou menos assim. Primeiro, vem o sinal imediato, um evento bem específico para validar a profecia ali para quem ouviu na época. Depois, os sinais cíclicos, que são como ecos desse primeiro evento ao longo da história. E por último, os sinais finais, que seriam o anúncio do clímax de tudo. E esse sinal imediato, ele tem data marcada. O ano 70 depois de Cristo. Foi nesse ano, como tinha sido predito nos evangelhos, que o Templo de Jerusalém, uma construção majestosa, foi totalmente destruído pelos exércitos romanos. Foi uma catástrofe de proporções, assim, gigantescas, com mais de 1 milhão de mortos. Para quem ouviu a profecia na época, foi um cumprimento chocante. E depois desse evento, vem os tais sinais cíclicos. Se a gente olha para a história, o padrão se repete, né? Guerras, fome, perseguições, pestes. Da perseguição romana à peste negra na Idade Média, das guerras mundiais até as pandemias mais recentes, esses eventos continuam acontecendo. E a fonte usa uma metáfora muito poderosa para explicar isso. As dores de parto. Assim como as contrações, esses sinais vêm e vão. Mas a ideia é que eles se tornam cada vez mais frequentes, mais intensos, conforme o nascimento, ou seja, o evento final, se aproxima. Ok, com todo esse papo de destruição, catástrofe, dores de parto, a reação mais natural seria um medo, certo? Mas e se a mensagem por trás disso tudo for outra? O contraste aqui é gritante. De um lado, a reação instintiva que muita gente tem, ansiedade, medo do futuro. Do outro, o que a fonte argumenta ser a mensagem original para os fiéis, não o pavor, mas o completo oposto, consolo e esperança. E aí a gente se pergunta, como assim? Como é que um texto que fala sobre o colapso de tudo que a gente conhece pode ser uma fonte de conforto? Parece uma contradição total, não é? A resposta, segundo essa análise, está em onde a confiança de cada pessoa está colocada. Se a segurança está nas coisas deste mundo, poder, dinheiro, construções humanas, então, é claro, o fim de tudo isso é apavorante. Mas se a confiança está em algo que vai além deste mundo, a perspectiva muda completamente. E agora, para a gente amarrar tudo isso e entender essa perspectiva de esperança, vamos fechar o ciclo, vamos voltar para a nossa analogia da Segunda Guerra Mundial. A fonte acredita essa analogia genial a um teólogo chamado Oscar Cullmann, que a usou para explicar justamente o lugar da vida cristã na história. E é aqui que tudo se encaixa.
A analogia se fecha de um jeito brilhante. Dentro da teologia cristã, a ressurreição de Cristo é o dia D. Foi a batalha decisiva que já foi vencida. E o retorno final de Cristo, bem, esse seria o dia V, a vitória final, quando a guerra termina de vez e uma nova criação se inicia. Então, a grande sacada é esta. Nós estaríamos vivendo exatamente nesse período, entre o dia D e o dia V. A vitória final é certa, o resultado da guerra não está mais em dúvida. Mas a luta ainda continua. Isso muda a forma de ver o sofrimento e os sinais. Não como sinais de derrota, mas como parte da batalha que acontece numa guerra que já se sabe quem venceu. E exatamente por isso que, olhando por essa ótica, quando os sinais parecem piorar, não seria um motivo para desespero. Pelo contrário, seria um lembrete de que o dia V, o dia da salvação e da vitória final, está cada vez mais perto. É um chamado para erguer a cabeça com esperança. E a gente termina com essa provocação para pensar. E se uma mensagem que parece ser sobre o fim de tudo for, na verdade, a maior afirmação de que a vitória final já está garantida e um novo começo está a caminho? Fica aí a reflexão.